Olá, pessoal. A gente vai dar início agora à nossa quarta live a segunda live nosso segundo round. Oi, Águida. Oi, Laura. Alain Peixoto. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado mega especial para a gente poder discutir um assunto que é super sempre contemporâneo e atual. Ai, Laura. Que é gestão e liderança, né? Cada vez mais se fala mais e mais e mais sobre a temática. E quem vem falar com a gente é um expert no assunto. Então, vocês aí que estão entrando, sugiro que façam suas perguntas, tirem suas dúvidas para a gente poder... Façam suas perguntas porque eu vou ler todas pra gente tirar dúvidas mesmo, porque ele é super top. Vai falar muito bem pra gente. Vamos esperar mais um pouquinho. Pessoal chegando. Hoje a gente fez a live, normalmente a gente faz a live às 20 horas, né? Que é exatamente para dar tempo pro pessoal sair do plantão, tá tranquilo para assistir. Mas dessa vez a gente fez às 19 por conta da agenda do professor Laércio, que é o nosso convidado. Laércio já tá aqui, oi. E aí a gente fez por conta da agenda dele, então a gente teve que se adaptar e eu espero que vocês compareçam pra gente poder ter esse momento que estava tão ansiado por todos nós da LA. A gente estava bem afim de ter esse convidado aqui entre nós, tá? Ele vai falar ele vai falar bastante de temas que a gente precisa entender, pessoal da saúde, né? E vai responder algumas perguntinhas, mas eu gostaria que vocês, todos que estivessem aí, fizessem suas perguntas para que ele possa responder, vocês terem acesso ao professor Laércio. A Elai entrou, seja bem-vinda. Escandeira entrou, seja bem-vinda. Professor Laércio, quando quiser, já pode solicitar a entrada aqui. Deixa eu só desligar aqui o volume, ok? Pode pedir, professor, pra gente já ir começando. Pessoal, lembrando, né, do Clube do Livro da gente, o Leitura Inteligente, que dia 25, na nossa última live desse round, a Ellen vai estar com vocês discutindo, fazendo a resenha do livro, o livro que ela escolheu para esse momento, que é do Bernardinho, né, Transformando Soró em Ouro. Tem muita gente já fazendo a leitura desse livro e a gente vai precisar de todos vocês para fazer a resenha do livro, a opinião de vocês, enfim. Eba! E aí? Olha que tá com visual novo! Você viu? Certo! Tá diferente! Eu fiquei meio largado, falei, eu vou largar essa barba aqui, vamos ver o que vai dar. Você ficou de férias? Tava Não, de tô férias? trabalhando mesmo. Tô Mas trabalhando mesmo, largou? mas é que um desaforado de um amigo que trabalha comigo falou: Ah, você não tem barba, não cresce nem cabelo em cima nem embaixo. Eu vou provar pra ele que tem barba. Mas e o cabelo em cima, será que cresce? Eu que raspo, Ah, é? eu que Pra raspo, ficar com porque esse visual. eu ando de moto, né? Então toda hora tem que ficar penteando o cabelo, aquela coisa. Então há muitos anos já eu que raspo. Eu tenho cabelo. Ah, ah. Não sofre Você está me ouvindo bem? alopecia, né? Hum? Você tá me ouvindo bem? Tô, tô. Tem um delayzinho, mas dá pra gente manter uma conversa aqui. Tá Você sabe que a ótimo. primeira, ó, a Deia tá aqui, ó, Deia 2910. Ela foi minha aluna há muitos anos atrás e na época eu tinha cabelo, muito cabelo, inclusive. É ideia. Legal. Ideia Eu de que São raspei. Paulo? Ela é de São Paulo, ela é de São Paulo. Ótimo, que bom. Gente, eu estou muito feliz de ter você aqui, de verdade. Faz tempo que a gente vem nessa conversa, Verdade. vai e volta para trazer. As agendas não batiam,
A Déia tá dizendo que é verdade, que você tinha cabelo. É, tá vendo? É, é, faz tempo que a gente está tentando, né? E finalmente hoje, graças a Deus, deu certo. Estou muito feliz mesmo ter você, até porque você é Laércio, né, querido? E eu sou É, não Laércio. é todos os dias, né? Você Gente, eu lembra, conheci o você professor. lembra quando foi nosso encontro? Você tomou um susto. Como é seu nome, Foi Laércio? Como no você está congresso, né? No no congresso de congresso? gestão e enfermagem. Gestão, no curso de liderança, né? No curso pré-congresso. A Ellen Foi. está aqui, a Ellen é sua fã também, viu? A Ellen é do Ai, que nosso legal, time, um sou beijo. fã. E Nossa, aí foi você, muito legal aquele dia. aí você tomou um susto, Laércia. Sim, Laércia. E eu, quando Foi eu porque vi eu seu pensei que você nome, eu estava falei, brincando. mas é verdade. E quando eu vi seu nome, eu falei, vou nesse aqui, que esse aqui é bom. Laércio. Verdade. Entende? Você sabe o que está Ei, acontecendo? Eu não estou conseguindo acompanhar quem tá fazendo perguntas, se estiver fazendo pergunta e tal. Agora parou de aparecer aqui. Então, você vai eu conduzindo. leio, eu vou lendo para você. Não se Tá preocupe. bom. A Thalita entrou, o professor Evandro Sena entrou, o Legal. Wellington, Nisa, Thalita tá dando boa noite, Thalita, Ana Boa noite, Deitinho, Thalita. Vanessa. Tudo bem? Eu gosto muito, Laércio, de fazer lives onde as pessoas possam participar, né? Porque a gente, quando Claro. assiste a live, a gente fica lá do lado, né, do outro lado, querendo que a pessoa saiba que a gente está ali emitindo opinião e de repente às vezes nem lê. E eu gosto de ler, eu gosto que as pessoas participem, porque essa live é feita para o pessoal mesmo, né? Então eu gosto de Claro. sempre estar vendo o pessoal. Gente, é com grandíssimo prazer que a gente traz aqui o professor Laércio Neves, doutor Laércio Neves. Eu vou falar o pequeno currículo dele, vai dar aqui uns 10 minutos, mas vamos lá. Ele é Imagina. graduado em enfermagem, mestre em reabilitação e inclusão social, especialista em gestão. Ele possui formação em liderança, competência, life e professional coach, formação em analista comportamental pela DISC, professor do curso de medicina da Universidade 9 de Julho, está ensinando o pessoal da medicina a fazer gestão, né? É, Professor, é, depois a gente vai falar disso. Professor do Instituto Brasileiro de Educação Continuada, o IBEC, no curso de MBA e pós-graduação. Professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Cursos de pós-graduação do SENAC, professor do curso de pós-graduação em Gestão e Liderança pela Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, membro do Conselho Científico da revista Enfermagem Atual, como veículo oficial da Sociedade Brasileira de Enfermagem, Feridas e Estética, professor membro da Comissão Avaliadora do Congresso Nacional de Iniciação Científica, o CONIC, professor bonito. parecerista de avaliação de cursos superiores do Guia do Estudante, da editora Abril, e professor orientador de trabalhos de conclusão de curso. Uma sumidade, Ó, né? Uma expertise. você entendeu Então, agora por que que eu tenho que deixar a barba? Porque eu não tenho tempo de fazer a barba, não. pois é, como é que tu consegue isso tudo? Ainda dá tempo de fazer umas voltas de moto, ir para lá e para cá, que Ah, eu venho isso tem acompanhando que no dar. seu stories. Isso tem que dar Como tempo, é que que dá? é o que me deixa mais. Nossa, é o que me relaxa, Laércia. E ainda mais duas filhas, né? Duas Nó, meninas. olha, gasta energia, viu? Com certeza. Vamos lá, professor Laércio. Ainda tem uma empresa, né? Laércio Neves, LN É. Educação, que a gente vai falar também. Então Ô, Laércio, só tô preocupado assim. O som e a imagem tá boa, né? então ótimo. Se alguém estiver achando Tá. ruim, fala aqui. Isso, Ainda isso. a Ana Dedinho fala, ainda andar de moto é fraco, não. É não. Ana O cara Dedinho, é. nossa, Ana Dedinho, ela participou da minha imersão esse final de semana. Pensa numa enfermeira top que tem uma história de vida linda, ela, viu? Que show, que show. Aliás, eu quero trazer essa imersão aqui para Fortaleza, né? O pessoal que está Ah, a assistindo a gente gente. precisa, viu?
Com certeza, falta isso aqui para gente. Vamos lá. Professor, hoje a nossa live vai falar sobre competências gerenciais, né, e a liderança como fator preponderante. A primeira pergunta é: o que são competências gerenciais? E quais são essas competências gerenciais? Legal. Eu acho que uma coisa bem interessante é nós entendermos sempre que de uns tempos para cá nós estamos trabalhando com o conceito de competências, não é? Antigamente, você tendo conhecimento, você entrava numa empresa, você desenvolvia suas atividades como enfermeiro. E hoje, só o conhecimento não te mantém dentro de lugar nenhum, né? Ainda mais agora, com metodologias, onde as certificações exigem um nível de excelência por parte das organizações. Então, hoje, nós precisamos ter a reunião do conhecimento com a habilidade e a atitude. Então, é o chamado de chá. Esses três elementos formam as competências. Então, quando nós falamos de competência, significa, doutora, que o profissional ele precisa ter conhecimento sobre uma área, ele precisa ter habilidade com aquela área e ele precisa ter atitude, não só uma atitude de iniciativa, mas também de proatividade, né? Então, todas as vezes que eu penso, numa emergência, o profissional ele tem muito conhecimento. Nossa, essa pessoa ele é muito bom na emergência. Mas se ele não tem uma habilidade, se ele não tem uma atitude, um raciocínio clínico, uma tomada de decisão, ele é apenas um profissional com conhecimento. Ele reúne muito conhecimento. A intensivista, nossa, você precisa ver como ela tem habilidade na UTI. Ela tem uma habilidade sensacional, mas se ela tem só habilidade, mas ela não tem conhecimento científico e ela não tem atitude para que de repente coloque aquele conhecimento, aquela habilidade em prática, ela é apenas uma profissional com muita habilidade. E para fechar, não basta ter só atitude. Atitude sem conhecimento e sem habilidade, ela infelizmente pode até matar o paciente. Então, antigamente, nós contratávamos o enfermeiro, fazíamos uma aplicação de uma prova, e se ele tivesse conhecimento, pronto, ele era o suficiente para entrar dentro da empresa. E hoje só o conhecimento não basta. Agora, o que são competências gerenciais? Nem todo enfermeiro tem as competências gerenciais. Ele pode ter as competências assistenciais, as competências técnicas operacionais. Ele é muito bom para assistir o paciente, para lidar com a equipe, com a família. Mas ele não sabe trabalhar com ferramentas, com protocolos, com POP. Então, significa que ele não tem ali as competências gerenciais desenvolvidas. E é por isso que nós observamos que algumas instituições elas não podem contratar alguns perfis de enfermeiros. Por quê? Porque ele não tem as competências gerenciais para poder, de repente, assumir aquela posição. Show de bola. Mas, assim, por exemplo, eu faço a gestão de enfermagem de um hospital. E aí, para mim, né, enquanto gestora, é muito importante que o enfermeiro entenda de gestão, porque naquele momento que ele está no plantão, ele está fazendo a gestão daquela equipe, está fazendo a gestão do serviço. E eu sempre falo, nas faculdades, na grade, né, a disciplina de gestão é a da sexta-feira, último horário, que é para ninguém ir mesmo. E isso faz uma falta e uma diferença enorme na sua atuação. Então, é necessário a pessoa ter esse conhecimento. Na boa, eu não consigo dissociar a imagem do enfermeiro de gestão. Eu sou só isso, eu sou só aquilo. Eu não consigo, porque ele, de começo de cara, ele já gerencia uma equipe, ele já faz a gestão, sabendo ou não, querendo ou não, né? A, a Cleia chegou aqui, Paulo Ney, a Ana Dedinho, né? O Paulo fala boa noite, Paulo, grande amigo e mentor. Paulo. É o Paulo Neiva? Neiva, né? Isso. A Camila entrou, a Geisa entrou, Jussiara, a Marta. Boa noite, Marta, que ela está falando aqui.
A Ellen falou que o professor Laércio está nos devendo a visita a Fortaleza, isso é verdade. Aí Ah, o mas eu Paulo vou. Neiva, aí o Paulo Neiva está dizendo que antes você tem que ir no Rio de Janeiro. Tá concorrido, hein? E a gente, eu vi aqui que entrou o Dr. James, que é o atual presidente do Correio de São Paulo. Que Boa noite, honra. doutor. A Cissa, a Liv, o pessoal está todo aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Doutor Laércio Neves, o que é liderança para você? Você fala tanto de liderança nos seus stories, você fala tanto de liderança nas suas redes sociais. O que é liderança para você? Legal. Eu só vou, pegando um ponto da dissociação, eu também acredito que nós não podemos dissociar, né, o conhecimento da habilidade da atitude e a parte gerencial do enfermeiro. Até porque nós temos uma lei do exercício profissional que nos dá um tripé de atuação, né? Nós somos assistenciais, nós somos educadores e nós somos gestores. Então, isso mostra que muitos enfermeiros ainda não conseguiram galgar os seus horizontes. Por quê? Porque estão explorando 80% da parte assistencial e estão deixando de lado ali a parte gerencial, a parte da educação. Então, nós precisamos compreender que uma boa assistência de enfermagem, ela compreende a assistência, a educação e a gestão. Tá? E a liderança, todas as vezes que nós pensamos em liderança, as pessoas sempre acreditam, e eu, Laércio, eu vou falar pelo Laércio, eu não acredito que o enfermeiro saia da faculdade líder. Ele sai da faculdade um gestor. Se ele faz boa gestão, é outra coisa. Mas liderança, ele não sai líder. Por quê? Porque a liderança não é autoafirmativa. Se a doutora perguntar para o Laércio, Laércio, você é um líder? Eu vou responder para a doutora, entre em contato com os meus superiores, com os meus subordinados e com quem trabalha comigo. Mas eu não posso te falar se eu sou um líder. Agora, o que eu posso afirmar é que eu sou um gestor. Porque eu tenho em meu histórico empresas que eu peguei falida, instituições nas quais eu entrego resultado, instituições que eu estou desenvolvendo um trabalho. Agora, a liderança sempre é o outro que fala. Por quê? Porque a base da liderança, deixada até por Peter Drucker, Madre Teresa de Calcutá e entre outros, é influência. Então, quando uma pessoa tem a capacidade de influenciar o outro, e assim, você tem pessoas aqui na rede que tem 5 seguidores apenas, 5 seguidores. Mas ela é uma pessoa que consegue influenciar essas 5 pessoas. Pela forma que, de repente, ela trata os outros, pela forma com que ela posta um conteúdo, pela forma que ela aborda. E, às vezes, essa pessoa, ela trabalha numa instituição e o que ela menos tem lá é um cargo. Ela não tem um cargo de gestor, de gestão, mas ela é uma líder. Então, liderança, nós tiramos a liderança, dissociamos a liderança de cargo, nós não associamos a liderança a um cargo, e nós temos que compreender que liderança está ligado à influência. Show de bola. Pensando nisso, antigamente se falava muito que você nascia líder, né? Que era uma questão inata. De uns tempos para cá, eles falam que você consegue aprender a ser líder. Qual a sua opinião sobre isso? Algumas pessoas, e não muitas, elas nascem com uma grande capacidade e facilidade para liderar. Porque depois de Jesus, quem é líder é o bebê. O bebê tem uma capacidade de liderança, onde os pais trocam essa capacidade de liderança por uma capacidade de manipulação. Então, se você pegar um bebê, uma criança, ela para de influenciar, de liderar e passa a manipular. Então, ela chora, ela grita, ela faz escândalo. Por quê? Porque ela percebeu que quando ela faz aquilo com o tio, a tia, a mãe ou o pai, ela consegue o que ela quer. Então, ela para de ser uma líder, de influenciar, para manipular. Então, tem pessoas que têm uma facilidade de liderar aonde ela está. Se ela for organizar um chá de bebê, ela está liderando, ela está influenciando. Se ela for para um plantão com a equipe, ela está liderando, ela está influenciando. Se ela for para a igreja, acabou a energia na igreja, tem que descer as cadeiras, ela começa fazendo e ela influencia. E ela consegue levar as pessoas, né? Agora, tem pessoas que precisam sempre buscar
através de cursos, treinamentos, workshop, congressos, para que possa a todo momento aspirar aquilo, né? Então, a liderança pode ser desenvolvida, mas também tem pessoas que já nascem com algumas características. Quais são, Laércio? Característica de relacionamento, característica de comunicação, característica de posicionamento, entende? Então são características que um líder ele tem que desenvolver nele e que algumas pessoas têm uma facilidade muito maior de apresentar. Quando criança, a gente já percebe, se você pegar um grupo de crianças, né, você já percebe que uma ou duas encabeçam aquela brincadeira, encabeçam o restante do grupo, influencia o restante do grupo, né? Eu costumo dizer que a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, eles são muito de checar isso desde a infância, né? Checar quem tem quem já tem essas características de influenciar, de liderar. E aí eles vão investindo nessa pessoa para que se torne um líder. Aqui no Brasil, a sensação que eu tenho é que quando tem alguém despontando, alguém encabeçando, aí a gente dá porrada para a pessoa se desencorajar a fazer aí à frente, né? Então a gente tem uma cultura do não líder. Eu não quero lideranças, eu quero alguém, eu quero a massa sendo comandada pelo que eu falo. Diferente dos Estados Unidos, que busca essa liderança, né? O que acontece é que nós temos algo muito paralelo. A liderança, ela está associada à influência, né? E a característica de um gestor, ela está ligado à manipulação. Como assim? Um gestor, se ele não tomar cuidado, ele manipula a equipe e ele acha que ele está liderando. Mas as pessoas o respeitam por medo, as pessoas fazem por ele por medo, as pessoas sabem que ele tem ali a condição de tirar algo que aquele funcionário, aquele membro da equipe, ele tenha. Já na liderança, não. As pessoas fazem pelo outro pela capacidade da influência que ele tem sobre mim, sobre você. Eu quero fazer porque eu quero ver ele bem. Eu quero fazer porque ele sempre está conosco, entende? Então, a liderança e a manipulação, a influência e a manipulação, ela anda muito lado a lado. E se você não tiver cuidado, ao invés de você perceber que você está liderando e influenciando, você está manipulando uma equipe. Com certeza. Rafinha entrou, Rafael está aqui, Elisa do nosso time, Elis Regina, a Mar Ribeiro, a Andréia, Viviane, a Thalita, ela fala que também acredita que não dá para dissociar. Eu acredito que é gestão da enfermagem, que a gente falou. O Renato está aqui também, Patrícia, Leite, a enfermeira Kilvia Gomes, a Thalita concorda exatamente. Gente, se vocês tiverem perguntas, vão fazendo aí que eu repasso para o doutor Laércio. É porque eu não estou conseguindo acompanhar, por isso que a doutora tá lendo aí, pessoal. Eu passo. Doutor, qual é o impacto da liderança na gestão? Né? A gente viu que são duas situações distintas, embora muito próximas. A gestão e a liderança. Eu sou uma gestora e sou uma líder. Qual o impacto que isso tem na minha gestão? A primeira coisa que nós observamos, e eu acabo rodando bastante o Brasil, Laércia, com algumas consultorias que eu desenvolvo, todas as vezes que nós temos um gestor com uma capacidade de liderança, nós temos um indicador de presenteísmo muito alto, nós temos um indicador de absenteísmo baixo e também de turnover, que é rotatividade. Então, todas as vezes que os nossos números eles começam a melhorar, é porque você consegue enxergar que aquele líder, que aquele gestor, ele tem uma capacidade de fazer o que nós chamamos de gestão humanizada, que é com ênfase na liderança. Entende? Então, eu e você, doutora, nós quando entramos numa empresa, as pessoas acham que nós entramos para liderar. Ninguém entra numa empresa para liderar. Nós somos pagos para fazer gestão. Agora, você quando desenvolve um bom trabalho como gestor, e você tem alguns princípios, a equipe permite que você as lidere, porque liderança é permissão.
As pessoas precisam permitir que você as lidere. Tem técnico de enfermagem que não permite que o enfermeiro lidere, mas permite que o outro técnico lidere o grupo. E o enfermeiro ele não vai liderar aquele grupo de jeito nenhum. Agora, como que eu faço se eu não vou liderar aquele grupo? Gerencie. Por isso a importância de ser um bom gestor. Então, todas as vezes que nós enxergamos, nossa, eu trabalho com uma enfermeira que ela tem uma capacidade gerencial e ela tem uma característica de líder, você observa que não tem falta de função, de presenteísmo alto e o turnover diminuído, que é a rotatividade. Isso é um dado muito importante, né? Então, normalmente a gente, quando a gente lê, estuda, a gente não vê essa associação, mas tem uma relação muito forte. Se eu faço bem meu trabalho, se eu, você falou assim, a pessoa tem que se permitir liderar, porque ela quer ser influenciada. Isso, Aquela pessoa a exatamente. influencia, né? Eu me sinto influenciado pelo professor Laércio. Eu não gosto do estilo, eu não gosto do jeito dele, então ele não me influencia. Então há essa permissão mesmo, de verdade, Exato. verdade. Exatamente. Uma coisa que é muito importante entendermos é o seguinte: quando nós não somos influenciados por uma pessoa, nós não tiramos o mérito dela ser uma líder. Não é? Por quê? Porque pode ser que, de repente, a doutora Laércia tenha um posicionamento e que para uma ou para outra pessoa, aquilo para ela, ela fala, não, ela não me influencia, ela não tem muito a ver com... Só que a pessoa tem que ter a capacidade e a maturidade emocional de falar, mas ela tem uma capacidade de liderança muito grande, mas ela não me influencia. Nós precisamos compreender isso. Mas normalmente, quando você tem. Normalmente, quando a pessoa tem a liderança, ela é unanimidade, no sentido de que as pessoas enxergam isso, mesmo não tendo essa maturidade para enxergar. Ela pode não se Às deixar vezes, influenciar, mas eu acredito que no final, no frigir dos ovos, a pessoa entende, ela pode até não externalizar isso, mas ela entende que aquela pessoa realmente ela tem uma capacidade de isso, liderança. você falou a palavra legal, externalizar. Ela não externaliza, ela interioriza, ela engole seco, entende? Ela engole seco. Mas nós precisamos compreender e entender o seguinte, não é porque o João tem uma forma de se posicionar que de repente não vem ao encontro do que eu ouço, que eu vou tirar o mérito dele pela liderança que ele desenvolve frente a algo. Exato. A Jéssica está aqui, a Cilandra Silveira, boa noite. Raimundo entrou, boa A noite. Cilandra é de Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. É? Ó, que É, a Cilandra bacana. é. Dani Madureiras, a Graça entrou. Oi, Graça, Vanessa, Leite Adri, fala aqui muito bem. Gente, faz pergunta. Socorrinha entrou, Cristina, Robson, tem bastante gente aqui. Vanessa, Valesca, bacana. A Vanessa Tavares está falando: oi, professor, sou sua fã. Ah, Vanessa, querida, um beijo. A Vanessa, se eu não me engano, Vanessa Tavares, a Vanessa Isso. foi uma aluna minha. Ela foi, há muitos anos, ela foi uma aluna minha, participa sempre dos meus eventos, está sempre nas lives. Um Ela beijo, fala muito, querida. ela te agradece pelo aprendizado. A Ah, Ellen, a Ellen está pedindo para você falar um pouco dos soft skills. legal, legal. Hard skills e soft skills são dois grupos primeiro que são termos, na realidade, são termos, né? Termos que hard skills significa habilidades técnicas, punção venosa, uma coleta de gasometria, um procedimento que eu faça, por exemplo, monitorar um paciente, hard skills. Tá? As soft skills são chamadas e consideradas habilidades atitudinais, comportamentais, relacionais. Né? Então, hoje, só para resumir, é assim: as pessoas são contratadas por competência, pelo currículo, e são desligadas pelo comportamento, pelas atitudes. Né? Então, contrata-se por hard skills e demite-se por soft skills. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Hoje, os profissionais, a cada dia mais, mergulham muito dentro do desenvolvimento da parte técnica.
Então você pega, por exemplo, uma enfermeira que saiu da faculdade e foi fazer uma pós-graduação em UTI neonatal. Aí ela terminou a pós-graduação, ela vai fazer um curso de catéter PIC. Terminou o curso de catéter PIC, ela vai fazer um curso de reanimação. Quando você vai ver, ela desenvolveu a hard skills lá em cima. Porém, a hard skills não mantém ela dentro de uma empresa, dentro de um hospital. Como assim, Laércio? Como não? Não. Porque aquilo que ela está fazendo, 80% a 90% dos profissionais que lá estão também fazem, ou até melhor. Agora, tomada de decisão, inteligência emocional, liderança, comunicação, gestão de tempo, gestão de conflitos, é soft skills. É isso que faz ela ser uma enfermeira diferenciada. Então, esse é o principal X da questão. Hard skills, habilidade técnica, o que o enfermeiro desenvolve muito. Soft skills, as habilidades atitudinais, que infelizmente o enfermeiro desenvolve pouco. Isso. Como gestora, a gente, essa fala de vocês, né? Você contrata pelas competências e demite pelo comportamento. Gente, isso é muito real. Isso é muito real. Então, você tem profissionais na sua equipe que são extremamente competentes na área técnica, mas que é muito difícil lidar com a pessoa. É difícil de manter uma relação profissional, pessoal com essa pessoa dentro da sua equipe, né? E a gente acaba mesmo demitindo por essas questões. Então, na minha equipe, dificilmente eu demito por uma questão técnica. A grande maioria das vezes a gente afasta da equipe aqueles que realmente têm esse comportamento não conveniente para a situação. Então, mas isso, professor, a gente vê esses caras, esses CEOs, eles falam muito que você, para ter resultado, você começa montando a sua equipe. Quem é a sua equipe, né? E essa sua equipe, ela tem que estar relacionada ela tem que estar alinhada com o pensamento, com cultura e tudo mais. Então, por exemplo, na nossa admissão lá, quando a gente vai trazer para a equipe, na boa, a parte técnica, ela pouco nos interessa. Nos interessa saber quem é essa pessoa. A formação dela, a família, o pai, a mãe, as relações, como foi criado. Então, na nossa entrevista, a gente fala mais da pessoa do que das questões técnicas que ela poderia estar inserida, entende? E com isso a gente monta uma equipe com um alinhamento de pensamento. Agora, você imagina a dificuldade que é você gerenciar um time, um serviço, onde a equipe ela é levada por qualquer razão. Eu sou amigo do amigo do amigo do amigo de alguém, eu sou fulano de tal que tem uma dificuldade enorme, porque você não está alinhado, você está ali só para ter o emprego, o salário no final do mês. Você não quer produzir, você não quer crescer, você não quer avançar, né? Exatamente. Você estava falando de uma coisa muito interessante, que hoje a maioria dos presidentes das organizações, né, e diretorias, gerências, eles optam não pelo chá, eles optam pelo CHAC. O que é o CHAC? Conhecimento, habilidade, atitude e caráter. Quando eu tenho um profissional com caráter, o conhecimento dele, a habilidade e o desenvolvimento da atitude, a gente consegue desenvolver. Então, o caráter está muito ligado ao aspecto atitudinal, comportamental. Né? Hoje em dia, o caráter está ligado à ética. Né? Caráter e ética está ligado ao quê? Ao processo de responsabilidade, comprometimento. Então, observe, fazer uma sondagem, a minha educação permanente vai ensinar ele, vai aprimorar isso nele. Fazer uma coleta de gasometria, a minha educação permanente vai ensinar isso a ele. Agora, mostrar para que ele tenha um bom senso, para que ele tenha empatia, para que ele consiga desenvolver uma capacidade de... Você tem que ter o discernimento, você não pode falar isso ou aquilo em tal momento. Responsabilidade, isso aí, envolvimento, exato, entrega, né? Isso tem toda uma relação com a vida da pessoa, com a família, exatamente, com as relações, né? Deixa eu ver aqui, Adriana Kelly, co-founder da LA, entrou. Que bom. A Ellen está dizendo que é uma live necessária.
Que legal, que legal. Eu tenho uma pergunta que fizeram para mim 4 perguntas lá no meus Pois responde aí. a Vamos lá, primeira vamos. pergunta, espera um pouquinho, deixa eu pegar aqui, porque foi lá aqui, foi nos stories que eu publiquei. Ah, Uma pessoa, eu não sei se eu posso falar o nome da pessoa, enfim, ela pergunta o seguinte, ela fala que como eu vou hoje fazer a live com a doutora, tal, se eu poderia falar um pouquinho sobre se tem influência a rede social na liderança da pessoa, enfim. Ela quis perguntar sobre rede social, né? O que acontece é assim, a rede social hoje, antigamente, quando nós contratávamos um profissional, nós perguntávamos para ele se ele sabia, é, se ele tinha um curso de datilografia, né? Você tem datilografia? Ah, então legal, então você vai para a próxima etapa, né? Hoje, as perguntas, elas são completamente diferentes, né? Então, quando você manda um currículo para uma instituição, a primeira coisa que a instituição vai fazer antes de te consultar é buscar ver quem é você na rede social. A forma com que você se posiciona, a forma com que você articula, os tipos de comentários que você faz, o que você responde nas suas postagens, dentre outros. Então, eu acredito, eu não vou falar o nome porque ela não autorizou, mas eu acredito que o melhor seria, primeiro, a rede social, porque ela fala que ela não quer ter rede social, que ela acha um saco ter rede social. Então, uma principal rede social que todo profissional precisa ter é LinkedIn. Essa é a primeira. Tá? Você não quer ter Instagram, Facebook, não tem problema. O LinkedIn. Agora, é importante nós entendermos que hoje é uma vitrine a rede social. É uma vitrine. Né? Então, tomar cuidado com... É uma vitrine, se você ficar postando algumas coisas que não tem cabimento, você pode, infelizmente, manchar ali uma identidade, passar um descrédito para o outro, né, que está do outro lado. Às vezes a gente não tem a segunda chance de apagar a primeira impressão. Né? Então, tomar um pouco de cuidado. Se não quer ter rede social, tenha pelo menos LinkedIn. Vai te gerar várias conexões aí, tá? Então, já respondi essa primeira aí. Olha só, esse negócio de rede social é um negócio muito sério. A gente pensa que a rede social é a extensão do quintal da casa da gente. E aí a gente acaba fazendo coisas lá que não são legais. Ah, mas eu tenho liberdade, a minha rede social eu posto o que eu quiser. Não é bem assim. Não é Cada assim. vez, cada vez mais a gente está sujeito às opiniões, então a gente tem que ter muito cuidado. E uma coisa interessante é que em Harvard, por exemplo, para você entrar, eles investigam a sua rede social, eles dão uma analisada na sua rede social. Então não é mais nota, não é mais avaliação, a rede social também tem um peso importante em saber se vai admitir aquela pessoa para ingressar em Harvard ou não, né? Olha só, Exatamente. a Dani Ritter, ela fala, o técnico não permite, ela fala assim, o técnico não permite ao enfermeiro que não influencia. Ah, é o técnico que não se permite influenciar ou é o enfermeiro que não influencia? Muito bom. O que acontece é que quando nós pensamos na liderança como uma permissão, eu preciso ter, eu enquanto enfermeiro, eu preciso ter características que possibilitem eu liderar um time. Essa é a primeira característica. A segunda é que esse time, ele precisa fazer ali o processo de decodificação, ou seja, permitir que a pessoa lidere. O que acontece? Às vezes o meu estilo de liderança errado, uma leitura que eu faço da minha equipe de forma errônea, me faz ter uma postura e adotar uma liderança que, ao invés de trazer o time para perto, eu distancio o time. Exemplo, às vezes eu estou assumindo uma equipe que é uma equipe que já apanhou bastante, uma equipe que está maltratada, uma equipe que precisa de um acompanhamento um pouco mais próximo, uma liderança bem democrática. E aí eu venho, não faço uma boa leitura e venho com um estilo de liderança autocrático. Eu distancio ainda mais a equipe de mim. Por quê? Porque eu estou me baseando, de repente, na equipe que eu estava liderando há tempos atrás. Ou da mesma forma, eu posso adotar uma liderança conhecida como laissez-faire, né? A liderança liberal, é quando eu já tenho ali uma maturidade da equipe e acredito que eu possa fazer ali a transferência de responsabilidades, mas a equipe não está preparada ainda para aquilo, eu preciso construir. Então, quando nós fazemos um diagnóstico situacional
da equipe e uma leitura errônea, eu posso colocar tudo a perder, porque existe aí, eu tenho que permitir, mas primeiro é a minha equipe que permite se nós vamos ou não liderar. É igual um apresentador quando assume um canal de televisão. Tem apresentador que entra, não tem carisma, não tem ali um contato, a audiência cai, vai e tira ele. E já tem apresentador que chegou, já era, explodiu, o povo quer, o povo adora. Por quê? Porque houve a decodificação. A Cilandra está dizendo que é uma baita live. Obrigada, Cilandra. Mas com, Ô, mas Celeste, com o doutor Laércio não tem como não ser, né, gente? Aliás, a gente podia imagina. fazer uma vez por mês, né? Ah, que legal. A Ana Dedinho pergunta: como sei que a liderança humanizada está ligada ao perfil ideal de um líder? Legal. A primeira coisa é quando você começa a perceber que as pessoas, elas acabam estando mais próximas, a equipe está mais próxima. Quando você pega e fala assim, por exemplo, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa, hoje tá, ela já fala, você quer fazer tal coisa? Deixa que eu faço tal coisa. Ou seja, quando você percebe uma doação da equipe, né? Aí a equipe tem, porque o ser humano ele tem aquele negócio na cabeça, ele tem aquilo, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. O ser humano tem aquilo. O que acontece é que algumas pessoas cortam isso, inibem isso. Nós não podemos entender que o ser humano nasceu mal. O ser humano não é preconceituoso. O ser humano não é preconceituoso. É embutido. Uma criança não sabe o que é azul, o que é roxo, o que é verde. Uma criança não sabe o que é alto, o que é baixo, o que é magro, o que é gordo. O ser humano embute nessa criança. Da mesma forma, a equipe, ela está lá, e a equipe, ela tem aquilo. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Quando ela não percebe que há essa O sintonia, retorno. aí ela se fecha. Então, a liderança humanizada é quando você começa a perceber que, olha que bacana, eu compartilhei com fulana que eu tinha duas atividades para fazer, ela se colocou à disposição para ela fazer uma, enquanto eu faço a outra. Ou seja, tem ali canalização. Exato. O Raimundo está falando que são tantos conhecimentos que fica só admirando. Tamo junto, Raimundo. Então, a Jéssica, ela fala, ela te conhece. Professor, cheguei mais tarde, mas se possível gostaria que o senhor falasse sobre alinhar expectativas, aqueles 5 M's antes e após o plantão. Acho que é isso. Legal, legal. São 5 minutinhos. 5 minutos antes e 5 minutos após o Ah, plantão. tá. O que acontece, a Jéssica, eu acho que a Jéssica é uma, não sei se ela está aí ainda, é uma que arrecadou as caixas de bombom, Jéssica. Se for você, fala sim aí, tá? Eu não sei, não vou conseguir, mas a doutora vai ler aí. Se for essa Jéssica é uma menina tão competente, muito competente, por sinal. O que acontece? Hoje nós temos um modelo de briefing e debriefing, né? 5 minutinhos antes e 5 minutinhos após o plantão. Ou seja, nós vamos pegar o plantão, reúne o time, 5 minutos, pede para um temporizar, vai, valendo. 5 minutinhos, qual a expectativa para esse plantão? O que nós esperamos desse plantão? Nós esperamos hoje a doutora Laércia hoje na sala X, eu vou dar suporte na sala Y e tal, nós vamos 5 minutinhos, briefing. 5 minutinhos, o plantão termina às 19, 18h55. 5 minutinhos de briefing. E aí, como que foi? Vocês viram que hoje nós tivemos dificuldade nas paradas, né? Tivemos 2 paradas, parece que meio que não teve sincronismo. Acho que a gente vai precisar repensar algumas coisas para o próximo plantão. Eu achei que foi bem legal tal atitude de fulana que veio aquele paciente surdo psicótico, já foi e abordou a família, senão a família ia entrar também na sala de emergência, eu achei muito bacana. Deu tempo, acabou. Entende? Quando nós criamos isso como uma cultura, não precisa ser uma cultura institucional, mas eu posso adotar aquilo no meu setor, uma cultura setorial. Entende? E aí a equipe começa a ver Ou que você pode, cuidar, admitir isso como uma cultura pessoal. Eu, Laércia, claro, enfermeira, gosto de fazer isso, né? Por exemplo, eu exatamente. faço assistência em um hospital. Eu gosto de, quando começar o plantão, chamar o pessoal e dizer, olha, gente, a gente tem isso para hoje. Só com a equipe que está comigo. Olha, a gente tem isso para hoje, né? Você vê que a coisa desenrola de forma mais tranquila no decorrer do plantão. Agora, Exatamente. o debriefing eu não fazia. Vou passar a fazer.
é legal, sabe por quê? Porque aí nós temos ali as expectativas que foram geradas para o plantão. E terminamos, nós vamos saber como que foi. Foi preenchidas as expectativas? A gente conseguiu atingir? O que nós temos agora que melhorar? E aí nós vamos todos os dias, ou todo plantão, fazendo ali o quê? Vamos cortando, né? Nós não podemos pensar em moldar a equipe. Não existe a palavra moldar a equipe. Existe a palavra alinhar a equipe. Porque moldar é gesso, né? Moldar é quadrado. Depois se reclama que a equipe está muito fechada. Mas é porque você moldou a equipe, né? Nós não precisamos moldar ninguém, nós precisamos alinhar as pessoas. Isso é o passo principal. Alinhar e vem lá daquela discussão que eu falei antes. Para eu montar uma equipe, ela tem que estar alinhada em termos de valores, de propósitos, de cultura, né? Que facilita muito a vida de um gestor, facilita muito a vida de um enfermeiro dentro de um plantão. A Isso aí, Jaque isso aí. Brito fala que hoje consegue ver a importância das redes sociais após uma aula sua. Olha como você Olha, influencia a vida das pessoas. ô Jaque, olha, ô Laércio, eu vou falar uma coisa para você. Todos os dias eu agradeço demais a Deus, demais, 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 porque eu, você, assim como tantas outras pessoas que estão aqui, nós temos uma responsabilidade grande sobre vidas, né? A semana passada eu estava montando alguns pontos do meu Lattes e estava vendo, eu acho que eu já passei de mais de 20 mil horas de sala de aula. E são muitas vidas impactadas, sabe? Eu às vezes me emociono porque é uma responsabilidade que eu tenho. Eu não me vejo só como um enfermeiro, eu me vejo como um educador, como um aconselhador. Eu fiz uma postagem ontem onde eu falei que às vezes eu quero receber um abraço e Deus parece que me fala, abrace alguém. Às vezes eu quero, de repente, ouvir uma palavra, mas Deus fala, aconselhe alguém. Então, às vezes a gente quer chorar, não é? Tá cansado, mas Deus pede para a gente cuidar de alguém. Esse é o lance do enfermeiro, não é? Então, eu penso muito na gestão humanizada, na liderança humanizada, porque sim, dá para chegar nos resultados trabalhando com pessoas, não usando pessoas. Enquanto nós não usarmos os processos para trabalhar com pessoas e ficarmos usando pessoas para trabalhar com processos, nós não vamos conseguir chegar onde a enfermagem quer, onde as pessoas querem. Então, eu fico muito feliz, Jaque, pelo que você falou aí agora. Muito obrigado, viu? Você sempre coloca isso nas suas redes sociais, que além de tudo você tem uma missão que é exatamente essa de fazer educação. E a gente percebe quando a pessoa faz porque realmente entende que é uma missão e quando ela faz porque ela simplesmente quer ganhos sobre isso, né? A Exato. Natália Souza, ela pergunta como solucionar a questão de uma equipe técnica com velhos costumes na instituição por terem mais tempo de trabalho. Deve ser eu, enfermeiro novo, estou chegando, a equipe já está lá antiga, com velhos costumes, como solucionar essa questão? Como que é o nome dela? É a Natália Souza. Natália, se coloque no lugar daquele que está recebendo você como enfermeira, não te conhece, não sabe quem é você, de repente ele já apanhou bastante, já passou por muitas pessoas ali, de repente você é mais uma na cabeça dele, né? Então existe um negócio, anota aí, tá? Chamado de alinhamento de expectativa. Sente com um funcionário por vez, pode ser que seja todos no mesmo dia ou não, e pergunte para eles qual a sua expectativa com relação à Natália. Fala para mim. E deixa ele falar. Porque quando ele faz isso, quando você faz isso, deixa ele falar tudo o que ele quiser. E aí você vai mostrar para ele o que você vai conseguir responder, ou seja, eu vou conseguir atender isso, e também o que eu não vou conseguir, porque depende da Secretaria de Saúde, depende do dono do hospital, depende, enfim. Mas também você vai colocar para ele qual é a expectativa da Natália com relação a ele. Entende? Então vamos imaginar, o Laércio está aqui, você é minha enfermeira, você chegou e me perguntou, Laércio, quais são as suas expectativas com relação a mim? E aí eu pego e falo, olha, Natália, eu gostaria muito que você falo, né? E aí você pega e fala, Laércio, agora eu vou te falar quais são as minhas expectativas com relação a você. Gostaria muito que você pudesse me acompanhar naquilo que de repente eu estou desenvolvendo e me desse ali um direcionamento. Olha, não vá por aí, vem para cá, vai por ali.
mas também que você pudesse me estender a mão, me acompanhasse nos procedimentos, me ajudasse, quando eu precisasse de você num outro setor. Então, essas coisas, Natália, são coisas que, infelizmente, quem está chegando não desenvolve com a equipe. Acha que é só chegar, se apresentar, falou, direcionou as pessoas, e é isso, por isso que nós perdemos muitas vezes a equipe, entende? Eu acho que também com isso a gente estabelece uma relação de confiança, né? Que obviamente não vai ser estabelecida nos primeiros momentos, as pessoas precisam se conhecer, mas isso já te dá a possibilidade de uma relação mais estreita de confiança, né? Exato. A Carol Paca, ela fala aqui, pergunta se você acredita em uma relação de amizade com a equipe fora do ambiente de trabalho, se isso prejudica ou dificulta o trabalho de um gestor. Eu não sei o que o professor vai falar, mas pessoalmente, Carol, eu acho que a gente ainda não tem maturidade para manter essa relação fora e dentro. O que eu vejo, o que eu presencio, é que as pessoas confundem as coisas e isso vai dificultar lá dentro do trabalho, lá dentro da assistência ao paciente. Isso impacta dentro da assistência. Então, se eu tenho maturidade para isso e a pessoa tem, massa. Mas o que a gente vê normalmente é que as pessoas confundem as coisas. Aí você dá uma orientação, a orientação não é seguida porque é minha amiga e de repente eu não preciso seguir nesse momento. Eu acho que na minha experiência, ela impacta de forma negativa. Eu já passei por várias coisas nesse sentido. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acredito que existem duas coisas diferentes: relação e relacionamento. Relacionamento a gente deve ter com a equipe. Eu acho um absurdo quando um colega faz um aniversário na casa dele e aí você ouve assim, ó, se vocês tirarem foto, não me marca porque eu não convidei ninguém do trabalho. A pessoa convida quem ela quiser. A pessoa faz o que ela quiser da vida dela. Entende? Então, se eu faço um bolo de aniversário na minha casa, com os meus amigos, com a minha família, amanhã, se eu quiser, eu compro um bolo, levo para o trabalho e falo, pessoal, fiz um aniversário com a minha família, com os meus amigos, e agora quero fazer com vocês, meus colegas de trabalho, ou a minha equipe, enfim. Entende? Mas isso que a doutora falou é muito certo. Infelizmente, a enfermagem ainda está muito distante de um negócio chamado de maturidade emocional profissional. Muito distante. Então, eu não acredito nem em carona, tá? Nem em carona. Quando me perguntam por que eu comecei a andar de moto há 10, 15 anos atrás, foi justamente para não dar carona para ninguém. Porque, infelizmente, carona, ela gera outras coisas que geram outras coisas. É igual torresmo, gente. O torresmo. Você come um torresmo e um bis, você não consegue comer só um. Entende? Você vai comer outro, vai comer outro, vai comer... Então é a mesma coisa. Você Quando vê, você você se está com envolve. ateroma nas artérias cardíacas. Então, respondendo, eu não acredito, tá? Também Nesse tipo não. de relacionamento. E te digo mais, Carol, não é só a, a, a gerente com a equipe, mas, por exemplo, o enfermeiro que tem essa relação com a sua equipe. Lá no final eu tenho um problema. Eu não estou falando de Exato. mim ter essa relação, eu falo esse relacionamento, né? Eu falo lá dentro, quando o enfermeiro faz isso, leva para casa, vai tomar cerveja, vai não sei o quê, eu tenho um problema. Repercute lá na minha gestão, porque eles não estão conseguindo chegar ao objetivo, que é cuidar do paciente de forma correta. Exato. Bom, a Exatamente. Adri Leite, deve ser, ela fala que as pessoas hoje em dia nas redes sociais postam coisas muito íntimas, né, que isso pode ser prejudicial, e ela fala que a confiança e a segurança para com o profissional vai também da imagem que ele transmite. Com certeza. Com Exatamente. certeza. Gente, que Exatamente. bom, o pessoal tá... Falando em imagem, doutora, eu quero sua sinceridade aqui ao vivo, viu? Ah, A doutora, como uma contratante, como uma gestora, fala a verdade. Você acredita que esse meu estilo agora pode ser verdadeira, tá? ah, Deixa uma imagem de um desleixo ali envolvido ou
não reflete muito nisso. Seja verdadeira, por favor. Eu acho que deixa uma imagem de desleixo. Tá, ótimo. É isso que eu Mas, quero mesmo. mas eu acho charmoso. Tá. Mas Consegue? a parte profissional, ela acaba Como gerando, não é? pessoa, é. Assim, por exemplo, gente, eu vejo nos hospitais o pessoal com a barba gigante, com a máscara, aquele negócio enrolado. Aquilo é um negócio estranho para eu ver. Eu acho estranho aquilo. Dá uma sensação de que o negócio não está muito organizado, né? Exatamente, exatamente. Mas Você ao está mesmo certinho. tempo, mas ao mesmo tempo eu acho muito charmoso. Por exemplo, eu acho que você hoje está mais charmoso do que sem a barba, por exemplo. Pronto, já ganhei meu ano, gente. Pelo amor, Não, eu doutora estou falando como Laércio. Laércia, não como gestor. Claro, claro, claro. Aí Deixa, ela deixa. Oi? fala, pode falar. Não. Deixa o chefe da pensão aí, o dono da pensão, ouvir isso, pelo amor de Deus, hein? Ele vem me pegar aqui em São Paulo. Não imagina, isso eu estou sendo sincera, eu acho, meu marido, ele ficou na época da Covid, ele também deu uma de vou largar, ele faz sempre a barba, ele Largar. não usa, ele vou largar, mas ele ficou com um barbão gigante. E eu achava muito charmoso, eu falava para ele, tu devia deixar assim. E ele, não vou deixar. Eu disse, não, você devia deixar, porque eu acho que fica charmoso nele, acho que ele ficou bonito, entendeu? É, Legal. mas ele tirou, porque ele disse que ficou muito velho. Ah, Eu mas é achei que ficou bem lógico. charmoso. Você deve ter dado uma surra nele, tadinho. Agora, mais uma perguntinha. A gente está terminando nosso tempo, infelizmente. A Ellen está falando aqui que precisamos nos contagiar com a energia do professor Laércio, que é incrível. Gente, vai fazer um fã-clube, hein? É, Ah, você precisa vir em Fortaleza, porque tem um fã-clube eu já vou. aqui. Vamos marcar. A gente já tinha pensado em alguma coisa, Tá? a pandemia nos atrapalhou. Verdade. É, Pandemia. qual a importância da enfermagem, do enfermeiro, para a gestão hospitalar, na sua opinião? Olha, o enfermeiro ele tem uma capacidade visionária, não é? Alguns outros profissionais, eu falo porque tenho um contato com muitos profissionais gestores que são dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, mas eles não conseguem ter uma capacidade visionária como o enfermeiro tem. Né? Por quê? Porque o enfermeiro ele tem ali um olhar num tripé. Ele consegue ver a assistência ligada à educação, ligada à gestão. Quando você pega, por exemplo, uma unidade básica de saúde, que o gestor é enfermeiro, você pode ver que é diferente de uma unidade básica de saúde que o gestor é um técnico um dentista, um médico, um administrador. Então, eu vejo que quando o gestor ele é um enfermeiro, a capacidade sistemática de ligação, e o enfermeiro é um dos únicos profissionais que tem a condição de penetrar em qualquer membro da equipe multiprofissional. Essa é a minha visão. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é porque eu sou enfermeira, mas eu, por exemplo, nos cargos de direção técnica, eu acredito realmente que o profissional mais adequado, obviamente com toda uma capacitação para assumir, seria o enfermeiro. A gente tem uma Exatamente. visão, uma ideia, a gente formou com isso, né, com essa informação. Mas, infelizmente, politicamente, a gente é muito fragilizado e a gente não consegue assumir esses cargos de competência. Mas o enfermeiro, eu vejo muita gente falando assim, vou fazer gestão hospitalar. Eu digo, faz enfermagem, porque aí tu vai ter uma formação é uma formação mais, como é que eu posso dizer, mais completa, mais definida. Você vai ser É gestor e cirúrgico, né? você vai É entender melhor. cirúrgico. Ele vai conseguir observar ali do mínimo para o macro, do macro para o mínimo. Por exemplo, enfermeiro, como é que você abre um centro cirúrgico sem perguntar para o enfermeiro de centro cirúrgico sobre o que fazer com o layout? Como é que você Exato. faz uma UTI? Quantas UTIs eu já cheguei para ver, ela já tinha sido construída e estava fora do que a gente precisa, do layout necessário, Exato. né? Exato. Então, eu acho que, agora, politicamente, a gente Está não é, distante. fortalecido, isso afasta a gente dessas posições.
E Tão quem perde com distante. isso é o paciente, a instituição, né? É, Exatamente. a Ana Paula do Espírito Santo fala, professor Laércio, como alterar os resultados do time referente aos dados de infecção com os diálogos diários, sem parecer diálogos com a pressão psicológica, utilizando a liderança na gestão? Boa, Ana Paula. Entendeu? Quer que eu leia de novo? Parando, não, eu entendi. Tá. Parando de olhar o indicador de absenteísmo. Todas as vezes que nós olhamos isso que você trouxe, cenário, eu já estou olhando esse cenário onde a reunião é sempre falando que as pessoas estão faltando e por isso gera uma mudança de profissionais para esse setor. A gente fica sempre olhando o absenteísmo. Vamos valorizar quem veio trabalhar, vamos valorizar o presenteísmo, não vamos tratar os funcionários iguais, nós temos que tratar aquele que entrega resultado diferente daquele que não entrega resultado. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos sentir a equipe mais próxima. Porque esse lance de ficar, vamos trazer tal pessoa para vir palestrar aqui, para trabalhar a motivação, porque o pessoal está faltando muito, isso está mexendo muito com os nossos indicadores. Pare, vamos cuidar de quem veio. Vamos olhar para o presenteísmo, quem veio trabalhar. Então, quando nós fazemos isso, aí nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é analisar o indicador diretamente, junto com esses que vieram. Porque não adianta, gente. Tá cheio de instituição aí que fica olhando quem está faltando. Então ele não olha nem o problema relacionado à infecção. Ele fica olhando quem está faltando. Espera um pouco. Eu vou olhar quem veio trabalhar, a condição que ele está, emocional, física, financeira, e ele veio trabalhar. E não quem não veio. Tem enfermeiro que começa uma reunião, marcou para as 9 e faz assim, ó. Vamos esperar mais uns 5, 10 minutinhos para dar tempo do pessoal chegar? Que isso? É um desrespeito. Você desrespeita quem veio para respeitar quem não veio. Aí sabe o que acontece? O funcionário bom fica ruim e o ruim não melhora. Entende? É Então, verdade. olhando esse indicador primeiro, depois nós vamos para o indicador de queda, de qualidade, de eficiência, de não conformidade, entre outros. A Não sei gente se eu faz respondi. a apresentação dos indicadores aqui e a gente faz o feedback para os técnicos. Então, os enfermeiros vão lá para o setor, pega aquela equipe de técnico e mostra, olha como a gente está melhor nisso, olha como a gente piorou naquilo, porque é importante para o técnico de enfermagem também entender como que está o serviço, o trabalho dele, não só relacionado à infecção, mas aos eventos adversos de uma forma geral. Olha só, a Exato. Vanessa está falando que você tem que ir para Belo Horizonte, a Leti a Lé Temporim diz que você tem que ir para São José dos Campos. A Leite Adri diz que você tem que ir para Salvador. Gente, Olha só, eu vou virar mas ele vem antes para Fortaleza. Só estou avisando a vocês. Verônica fala, como liderar uma equipe que vive reclamando que estão sobrecarregados? Antes que você responda, eu vou só falar uma coisinha. Gente, eu acho que a gente está... É óbvio que a gente é sobrecarregado, é óbvio que cuidar do outro no estágio de doença não é um negócio fácil, né? É tantas coisas que são óbvias, mas eu acho que a gente está perdendo muito da essência do que a gente faz, sabe? A gente está só na reclamação, só no está muito ruim, isso é muito. Eu sei que é, eu trabalho com assistência também, eu sei que é. Mas isso está fazendo com que a gente se afaste do propósito da enfermagem. Entende? Então, quando você faz com que a sua equipe entenda, resgate, na verdade, esse propósito, Verônica, essas reclamações, obviamente que, paralelo a isso, eu vou trabalhar gerencialmente para resolver. É o dimensionamento errado. Salário, a gente vai ter que se reunir, se unir para fazer a PL, por exemplo, ser aprovada, né? Mas dimensionamento, que está sobre a nossa condição de resolver, a gente vai resolvendo paralelamente. Mas é resgatando nessas pessoas o entendimento do propósito que é a nossa categoria, que é a nossa profissão. Acho que a gente está muito reclamando e esquecendo do que a gente foi fazer ali. E eu costumo dizer para o pessoal, vem cá, alguém aqui foi forçado a fazer enfermagem? Alguém recebeu uma arma na cabeça de você vai fazer faculdade, você vai fazer o curso técnico? Não, a gente foi por livre e espontânea vontade. Então a gente tem que assumir as responsabilidades também, tá? Pode responder. Respondi por eu você. vejo o seguinte, essa sobrecarga, muitas vezes que acontece e os profissionais relatam,
Mas é interessante por quê? Porque às vezes você chega dentro de uma instituição e você pergunta assim, e aí eu quero que a Verônica faça isso dentro da organização na qual ela está, né? Ah, nós temos muitas coisas para fazer, nós temos poucos profissionais, enfim. Qual ferramenta de gestão de tempo e prioridade é utilizada? Porque muitas vezes o andar, o setor, fala que está tudo desorganizado, é muita coisa e tal. Aí eu pergunto, qual a ferramenta de gestão de tempo vocês estão usando? A pessoa não está usando nada. Então, se não está usando uma matriz Gucci, se não está usando um método SMART, se não está usando uma tríade do tempo, então não está sendo feito uma gestão de prioridades. Então começa tudo com um processo de, primeiro, eu preciso ter a aplicação de uma ferramenta para ela me dar um indicador exato daquilo que eu estou dedicando mais tempo, que às vezes nem é meu. Tá cheio de enfermeiro que deu o horário dele, ele desce, bate o cartão e volta para fazer a SAI. Só que durante o plantão ele estava dando banho, estava trocando, estava puncionando o paciente, que isso o técnico pode fazer. Então está havendo aí uma certa inversão de prioridades. O paciente é a prioridade? Sim, por isso que nós vamos qualificar o corpo técnico para entregar o melhor para esse paciente. Agora, eu preciso estar ali olhando, observando e acompanhando outras coisas, que aí é onde entra a possibilidade de usar algumas ferramentas, Verônica. Show de bola. Bom, eu acho que a gente está nos momentos finais. Eu quero gravar essa live para deixar aqui no feed para vocês reverem. Professor Laércio, suas palavras finais. Eu queria que eu tinha colocado aqui no roteirinho para você falar da inteligência emocional, que é um curso que você tem, para você falar da avaliação de desempenho em equipes de enfermagem, que é outro curso que você tem. Nós fazemos gestão em enfermagem, ou gestão por competência, mas não vai dar tempo, mas eu quero muito que você saiba que a gente está muito feliz com a sua vinda, e eu quero mesmo que você venha para Fortaleza. Eu acho que Fortaleza precisa desse conhecimento aqui. Já teve gente falando aí que quer que você vá em São Luís do Maranhão. Mas eu quero muito que você venha para você trazer presencialmente para as pessoas aqui essa conversa, esse ensinamento. Eu quero deixar uma palavra final que é a seguinte: quem não está preparado para sentado aprender, ele não pode em pé cuidar. Nós precisamos entender que é importante ouvir. Entende? Uma escuta qualificada. Então, quem não está preparado para sentado aprender, não pode em pé cuidar. Isso é muito importante. Adorei. Muitíssimo obrigada. A gente pode marcar uma próxima live para falar então desses cursos. A hora que você quiser. A hora que você quiser. Adoro. A gente vai marcar para você voltar. Muitíssimo obrigada. Passou mais de uma hora rapidinho, a gente não viu. Ellen está dizendo que foi uma live incrível, parabéns para a discussão, obrigada, Natália. Gente, muito obrigada por ter ficado até agora aqui. A gente está com mais de uma hora, eu quero interromper para eu poder gravar. Carol, obrigada. A Carol está dizendo que foi uma live show, Raimundo também dizendo que foi muito bom. A gente fica muito feliz porque a ideia é essa, entregar conteúdo de altíssima qualidade para vocês. Eu volto quando for preciso. Ai, obrigada mesmo. Adorei. Beijo, a gente vai se falando para você vir para Fortaleza, viu? Vamos Depois marcar, eu vou lá no WhatsApp para a gente conversar. Tá bom. Perfeito. Beijo, pessoal. Até segunda-feira. Tchau. Tchau.